Estamos aqui continuando com o estudo do direito eleitoral para o concurso do TRE, focando na resolução 23456 do TSE, que decorre daquele poder normativo que regulamenta o Código Eleitoral, a Lei 9.504 e lei conexas. Muito bem, artigo 92. Em cada zona eleitoral, me acompanhem por favor, haverá pelo menos uma junta eleitoral. O que é a junta eleitoral? Nós falaremos em outras aulas, mas já vamos adiantando para vocês. A junta eleitoral é um órgão colegiado da Justiça Eleitoral que fica dentro da zona eleitoral e ela é composta por um juiz de direito, que será o presidente, tá? O juiz de direito é o presidente da junta, e por 2 ou 4 cidadãos que atuarão como membros titulares, de notória idoneidade, convocados e nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral, por edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, até uma determinada data. Que data é essa? 60 dias antes da eleição, artigo 36, caput, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Vamos falar um pouco sobre isso. Gente, a junta eleitoral, só para você ter um exemplo, ela tem uma função muito maior na eleição manual. Ou seja, por exemplo, quando se votava na eleição por cédula, que ainda é possível de acontecer, como nós vimos, o que ocorre? A pessoa botava lá, candidato a vereador, José, e não colocava o número. E aí você ia na lista dos candidatos, aí tinha José Pereira, José Miguel, José Bento, ou seja, que José é esse que o eleitor quis votar? Esse voto pelo Código Eleitoral, quando você não consegue identificar qual é o José que é candidato a vereador, é um voto nulo, certo? Porque você não consegue identificar a intenção do eleitor. Quem anula esse voto são os escrutinadores e a junta eleitoral, certo? Então a junta eleitoral, ela tinha muito trabalho. Ela ficava assim, quando a eleição manual acabava, ficávamos 3, 4 dias, até uma semana, às vezes, em casos excepcionais, apurando as eleições manuais por cédula. Hoje a junta eleitoral é constituída também 60 dias antes da eleição, está presente na zona eleitoral e fica de prontidão para uma emergência, uma coisa que aconteça dessa natureza, e cuidando dos boletins de urna ao final da votação. Esses cidadãos, olha, o que vai cair na prova, são 2 ou 4, certo? Aí vai estar lá na resposta, na pergunta, é correto afirmar que a junta eleitoral é composta de um juiz de direito e 2 ou 4 cidadãos de idoneidade moral? Tá certo. Mas se eles botarem 2 ou 4 cidadãos sem o juiz, está errado. E aí, por experiência minha como professor, muitos alunos de concurso público erram. Por quê? O número que eles gravam na leitura que você está fazendo sozinho, às vezes, isolado da lei, é 2 ou 4, 2 ou 4, 2 ou 4, mas não é 2 ou 4. Aí é que é o seu erro. São 3 ou 5, 3 ou 5, 3 ou 5. É um número ímpar, não é um número par. Por quê? No meio da junta tem o presidente da junta que você não pode esquecer, que é o juiz de direito, certo? Os cidadãos, eles são considerados agentes públicos honoríficos com H. Eles exercem um munus público sem remuneração, certo? É como se fossem mesários. Só que a diferença entre o membro da junta eleitoral e o mesário é a seguinte: o mesário trabalha na sessão e o membro da junta eleitoral dentro da zona eleitoral, perfeito? Lembrando que a sessão integra a zona eleitoral. Melhor dizendo, uma zona eleitoral tem diversas sessões, mas tem apenas uma junta eleitoral a princípio, certo? Vamos lá. Então, 60 dias antes. Agora, o parágrafo 1º do artigo 92 diz o seguinte: até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico, podendo ser impugnados em petição fundamentada por qualquer partido ou coligação no prazo de 3 dias. Código Eleitoral, artigo 36, parágrafo 2º. Atenção para isso. Quem é que pode impugnar o nome de um membro da junta eleitoral? Ora, se esse nome é publicado no Diário Oficial, certo? Até 10 dias antes da nomeação, eles ainda não são nomeados.
o nome é publicado no Diário Oficial. Quem pode impugnar é quem? O partido político ou coligação. Mas aqui, embora a lei não fale, o Ministério Público também pode impugnar. E qual seria o prazo? 3 dias da impugnação, certo? No prazo de 3 dias para impugnar, mas esses 3 dias são contados, reparem o que diz a lei, até 10 dias antes da nomeação, os nomes serão publicados no Diário Oficial. Dessa publicação é que corre o prazo de 3 dias, certo? Então, a nomeação não é 60 dias antes da eleição? Então aqui são 70 dias antes, né, que é publicada essa lista, e daqueles 10 dias antes já começa a correr o prazo de 3 dias para impugnar. Cuidado, porque a lei não fala em 70, mas você tem que fazer o cálculo. 60 dias é o último dia para nomear, e até 10 dias antes da nomeação tem o prazo para, né, publicar o nome das pessoas no Diário Oficial, e aí corre o prazo de 3 dias para impugnar. Perfeito? Muito bem. Na hipótese de escolha superveniente de candidato que atraia o 95.1, a impugnação deste artigo poderá ser apresentada no prazo de 3 dias contados do pedido do registro da candidatura. É porque pode acontecer que um membro da junta depois seja candidato, e isso é incompatível com a nossa lei eleitoral. Então pode-se impugnar o nome desse membro da junta num prazo diferente, que seria 3 dias contados, não daquele edital, mas do pedido de registro de candidatura. Lembrando que o pedido de registro de candidatura está no artigo 11 da Lei 9.504, certo? E nesse artigo é dito que o último dia para requerer o registro é até 15 de agosto, tá? Cuidado com isso, dá uma olhada depois no artigo 11 da Lei 9.504 e volta nesse tópico da aula, tá bom? Para gravar um pouquinho mais. Vamos em frente. Artigo 93. Se necessário, poderão ser organizadas tantas juntas eleitorais quanto permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do artigo 95 da Constituição Federal, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Que garantias são essas? É a garantia da vitaliciedade, né? Certo? Então, mesmo que não sejam juízes eleitorais, podem ser organizadas juntas eleitorais. O que pode acontecer aqui? Pode ter uma zona eleitoral com mais de uma junta, né? A rigor, é uma zona eleitoral, uma junta, e mais ou menos 100 sessões. Mas você pode ter uma zona eleitoral com 2, 3 juntas. Se necessário, diz a lei, podem ser organizadas juntas, quanto permitir o número de juízes de direito que gozam das garantias, né, do artigo 95, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Você está confuso agora, não está? Vamos lá ao exemplo. Olha, tem uma cidade no Rio de Janeiro chamada Miguel Pereira, tá? Miguel Pereira tem uma zona eleitoral. Isso já mudou, mas é um exemplo antigo que eu sempre uso. Miguel Pereira tinha uma zona eleitoral. E Pati de Alferes, que era um povoado, um distrito de Miguel Pereira, que hoje já está muito grande, não tinha zona eleitoral. Então tinha uma junta eleitoral em Miguel Pereira, que era uma cidade maior, que tinha um juiz eleitoral que era titular da junta, e no dia da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral colocava um juiz de direito em auxílio a esse juiz eleitoral, lá em Pati de Alferes, nesse distrito, certo? De Pati de Alferes, e esse juiz de direito, que não era juiz eleitoral, ele só estava auxiliando aquele titular no dia da eleição, ele presidia a segunda junta eleitoral da zona eleitoral de Miguel Pereira. Para que isso? Porque se constituía uma junta eleitoral lá em Pati de Alferes, para o quê? Qualquer impugnação que houvesse, lá se resolveria sem precisar os eleitores virem a Miguel Pereira, certo? Então isso ainda pode acontecer, que o Código Eleitoral prevê isso. Por isso que cria essa confusão e você agora está sendo informado dessa questão. Parágrafo único. Nas zonas eleitorais em que for organizada mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral, ou esse juiz estiver impedido, o presidente do TRE, com a aprovação do TRE,
designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas para presidirem aquelas juntas eleitorais. Imaginem Angra dos Reis e Paraty, né? Se o juiz de Paraty tiver impedido e ele é daquela zona eleitoral, o TRE designará outros juízes da mesma comarca ou de outras, no caso, para presidirem as juntas, certo? Vamos em frente, Código Eleitoral, artigo 37, parágrafo único, e na sequência em outros vídeos.